Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre potenciação, encerrando assim a primeira etapa de radicais. E lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Bom, como eu devo proceder para realizar a potenciação? Devemos conservar o radical e multiplicar o expoente pelo expoente de tudo que estiver nos parênteses, dentro dos parênteses. Ou seja, aplicando a propriedade da potência. Nesta exemplificação aqui, que essas letras representam qualquer número, certo? Eu tenho a raiz de n, de a elevado a m, e tudo isso elevado ao x. Imaginem aqui que vocês tivessem um y. Este y também estaria elevado a x, ou seja, tudo que eu tenho dentro do parênteses, eu vou trabalhar com este expoente que eu tenho ali. Vamos então para o exemplo A. Aqui diz raiz cúbica de 9 elevado ao quadrado. Aplicando a propriedade, eu tenho que aqui é 1. Então, basta eu multiplicar os meus expoentes, o expoente do 9 e o expoente 2 de todo este radical. Então, eu vou ter raiz cúbica de 9 ao quadrado. Se vocês observar, o meu expoente é menor do que o índice. Então, eu devo primeiro resolver o que eu tenho dentro do meu radical. Como se fosse um parênteses. A gente não resolve tudo que tem dentro do parênteses primeiro para depois resolver, tirar ele, enfim. A mesma coisa funciona com os radicais. Eu resolvo primeiro o que eu tenho dentro para depois extrair a minha raiz. Então, eu vou ter aqui raiz cúbica de 81. Como eu vou tirar a raiz cúbica de 81? Basta eu decompor o 81 e eu vou chegar à conclusão que 81 é a mesma coisa que 3 elevado a quarta. Meu expoente é maior do que o meu índice, então eu tenho que lembrar que eu tenho que desmembrar este meu 4. Já tem vídeos anteriores onde eu falo sobre isso. Então vamos lá, eu vou desmembrar, vou fazer aqui desse ladinho. Então eu vou ter raiz cúbica de 3 ao cubo, porque eu tenho que igualar o meu expoente ao índice da raiz, vezes 3. Aqui, lembrando, tem um 1 que não aparece. O que eu tiro da raiz aqui? Somente aquilo que eu tenho igual ao meu índice. O que eu tenho igual ao meu índice? Esse 3 aqui. Então, este eu tiro da minha raiz. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Esta é a minha resposta, ok? Exemplo B. 4 raiz quadrada de 5, tudo isso elevado ao cubo. Lembrando, tudo que está aqui dentro está elevado àquele expoente ali. Aplicando o que a gente acabou de ler aqui, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho um 1 e aqui um 1 também. Então, eu vou multiplicar estes dois aqui, ó. Então, eu vou ter 4 ao cubo vezes 5 ao cubo, ok? Mas eu poderia fazer de outra forma? Poderia. Lembrem aqui, ó, que o expoente significa quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, eu poderia fazer desse jeito aqui, ó. 4 raiz de 5 vezes 4 raiz de 5 vezes 4 raiz quadrada de 5. Como eu vou efetuar essa multiplicação? De fora com de fora, de dentro com de dentro. Então, eu vou ter aqui 4 vezes 4 vezes 4, 64. E eu vou multiplicar estes 5 aqui. Vai dar 125. Ou eu ainda poderia escrever dessa forma aqui, ó. 64 raiz quadrada de 25, porque tem raiz exata, vezes raiz de 5. Tirando a raiz quadrada de 25, 5, vezes raiz quadrada de 5. Efetuando-se esta operação aqui, esta multiplicação, eu tenho 320 raiz quadrada de 5. Esta é uma forma de fazer. Poderia fazer trabalhando os expoentes. 4 ao cubo, 64. Aqui eu não tenho que desmembrar? Sim, por quê? Porque o 3 é maior do que o 2 que eu tenho aqui. Então, eu tenho que escrever isto separadinho. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 5. Quem eu tiro da casinha aqui? Só este 5 aqui, ó. Tá vendo o que eu tenho de igual? Então, vai ficar 64 vezes 5, raiz quadrada de 5.
Efetuando-se essa multiplicação, eu vou chegar à conclusão que 64 vezes 5 é 320. Portanto, das duas formas que eu fiz, eu chego no mesmo resultado. Então, isso vai da escolha de cada um, do conhecimento que cada um traz consigo, tá? Isto daqui é aplicando o que a gente acabou de ler aqui na potenciação. E este outro lado aqui, ó, certo? Seria fazendo de um modo bem prático, simples, rápido também, tá? Bom, pessoal, por hoje seria isto. Aqui nós encerramos a primeira etapa dessa parte de radicais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, aonde eu irei desenvolver alguns exemplos. E quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. E eu aguardo vocês lá. Até lá!